Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 22 de maio de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Renúncia. A nossa irmã Mita vai já fazer a nossa recapitulação do último estudo. Nós estamos no capítulo 2 da parte 2, novamente em Paris. Então vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos orar. Agradecidos mais uma vez, Senhor Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos oferece de estarmos reunidos em um grupo que, ao decorrer de cada segunda-feira, os laços foram se estreitando e hoje nos consideramos praticamente uma só família, aonde nos reunimos na segunda-feira em torno da obra Renúncia, aonde nos reunimos para nos abraçar, conversar, tocar no ombro e saber como o outro está. Isso tudo, Jesus amado, é o teu amor, é estarmos reunidos em teu nome, que nós possamos nessa noite, envolvidos na tua paz, recebermos a inspiração dos amigos espirituais, para não só entendermos, mas também sentir as lições da obra Renúncia. Muito obrigado, divino amigo, por essa oportunidade que o Senhor nos oferece, esse cadinho de paz aqui no planeta Terra. A nossa irmã Aramita vai fazer. O padre Damiano tinha sugerido a Madalena que fossem visitar os parentes, os da Vempor, na América. Mas para isso eles tinham que fazer uma parada em Paris. Ela estava meio não querendo por causa das lembranças amargas, mas mesmo assim aceitou. Então na semana passada nós vimos a viagem, né, quando eles partiram de Ávila e chegaram a Paris, onde foram recebidos por um padre amigo do padre Damiano, que é o padre Amâncio, que providenciou uma casinha num bairro distante, né, no bairro de São Marcelo, onde a Madalena e os filhos iam ficar instalados e o padre Damiano ia ficar na igreja lá com ele. Então é nessa parte que nós estamos, onde já chegaram a Paris depois da viagem, sem muitos incidentes, mas penosa para Madalena e angustiosa para Alcione, com saudades do Carlos. Acho que o único que estava curtindo era o Rob. Que é criança ainda. Menino. Então vamos lá. Jesus nos conduz. Então eles estão instalados em Paris. A saída da Espanha foi justamente para auxiliar Alcione e Carlos. Os dois convivendo se tornaria muito difícil. O amor de Carlos por Alcione é muito grande e o amor de Alcione por Carlos também. A probabilidade realmente Alcione resistiria, mas Carlos não. Como disse o padre, daqui a pouco ele vai inventar uma nova desculpa para tentar se aproximar. Então, melhor realmente foi essa viagem. Então, eles estão se instalando em Paris. A primeira necessidade dos Villamil foi atendida daí a 2 dias. Padre Amâncio lhes angariou ótima serva. Pediu uma senhora para ajudar os serviços domésticos. Uma velhinha desamparada e dona de nobres sentimentos. Luísa captou logo as simpatias de Madalena e da filha. Há muito que ela se via quase em abandono. As famílias abastadas recusavam os serviços de gente mais idosa e a sua situação era das mais precárias. Tal circunstância aproximou-a mais fortemente da nova patroa, constituindo valioso arrimo,
para a esposa de Cirilo. Esse arrimo seria o apoio, que necessitava incrementar o próprio trabalho remunerado para atender aos gastos domésticos. Prementes dificuldades, angustiosas dificuldades, no entanto, esperavam a filha de Dom Inácio, que a breve trecho se encontrou em maiores apuros. Nem sequer pudera sair à via pública a fim de visitar o túmulo dos pais, como tanto desejava. A mudança de meio trouxera-lhe a revivência da enfermidade dos pés, com caráter agudíssimo. Padre Damiano, por inexplicável circunstância, também adoecera em casa do colega, em São Jacques. Alcione, depois de atender aos encargos caseiros, ia todos os dias de um a outro bairro, grandemente preocupada com os dois enfermos. Em casa, tomava as lições do irmão adotivo, buscava praticar o francês em longas conversações com Luísa e cuidava, com infinitos desvelos, das melhoras da genitora. Então, ou seja, a ida para Paris, os pezinhos da nossa irmã Madalena voltaram a enfermar. E o nosso querido senhor Damiano, padre Damiano, também está enfermo. E ela se desdobrando. E tia, para ver assim a providência. É isso que eu quero falar já já. Se ela chega no cemitério. É o túmulo dela. E ele também adoeceu. A Amita está até falando aqui. Porque o desejo dela, ela ir ao cemitério para ver. Só que ela ia se deparar com o túmulo dela, que é do lado dos pais. Então a Amita fala aqui da providência divina. Então, é para ficar quieto mesmo isso. E uma outra coisa para destacar aí é o trabalho da Alcione. A gente tem que lembrar que nessa época não tinha ônibus, não tinha metrô, né? Ela ia de um bairro a outro, provavelmente porque estava sem dinheiro, a pé. E ela fazia isso todos os dias, depois de cuidar dos afazeres domésticos, de tudo, e cuidar de um doente e de outro. Alguém tem problema aqui? Então vamos lá. Padre Damiano, por inexplicável circunstância, também adoecera em casa do colega, em São Jacques. Voltei um pouquinho, tá? Alcione, depois de atender os encargos caseiros, ia todos os dias de um a outro bairro, grandemente preocupada com os dois enfermos. Em casa, tomava as lições do irmão adotivo, buscava praticar o francês em longas conversações com Luísa e cuidava, com infinitos desvelos, das melhoras da genitora. Esta, muito impressionada com a evasão dos reduzidos recursos que trouxera de Ávila, procurava instruir a filhinha para que a obtenção de trabalho em Paris lhe fosse facilitada. Em vão, enviou-a em procura de Colette e de outras amizades dos tempos idos. Vocês lembram de Colette? Exatamente, amiga dela de Madalena da juventude. Né? Madalena tinha a impressão de que forças impiedosas haviam varrido todos os traços parisienses em que concentrava suas lembranças cariciosas. Alcione, apesar da fé que lhe fortalecia o coração, permanecia igualmente preocupada. Era indispensável atender ao tratamento materno, cuidar dos pagamentos à serva, prover as necessidades de Rob. Em suas visitas a Damiano, abstinha-se de lhe confiar as graves inquietações. O velho sacerdote, contraído inesperadamente, implacável moléstia dos pulmões, definhava dia a dia. A jovem, porém, criou coragem e solicitou o socorro do padre Amâncio, a fim de lhe angariar algum trabalho. Costurava, bordava, ensinava música e talvez não fosse difícil obter colocação em alguma oficina honesta ou em casas abastadas. O novo amigo da família Villamil pôs-se em campo.
antiga costureira nas vizinhanças da Ponte de São Miguel, autorizou o padre Amâncio a lhe mandar candidata para lhe conhecer as habilitações. Alcione apresentou-se. Madame Paulette, que mascarava os péssimos costumes com atitudes beatas, não gostou do seu porte nobre e da sua candura. Era demasiado pura e simples para servir-lhe aos propósitos obnóxios, vulgares, nefastos. Após observá-la meticulosamente, a costureira esboçou um gesto significativo e sentenciou: Lamento bastante, mas não é possível utilizar seus serviços por enquanto. Por que, madame? Perguntou a filha de Madalena com inflexão de tristeza por ver aniquilada sua esperança. A interlocutora procurou ocultar os verdadeiros sentimentos, acentuando: Sua dificuldade de pronúncia não satisfaz as exigências da freguesia. Mas poderei costurar sem inconveniente e, com o tempo, creio poder satisfazê-la no referente à linguagem. Não posso, disse a outra inflexível. A clientela de bom gosto exige muitos recursos verbais. Alcione, muito humilde, deixando transparecer grande amargura na voz, insistiu: Madame Paulette, certamente a senhora está com a razão. Entretanto, ousaria apelar para sua bondade. Tenho muita necessidade de trabalho. Minha mãe está gravemente enferma e, além disso, todas as despesas da casa correm por minha conta. Se a senhora pudesse admitir-me em sua oficina de costura, pode crer que praticaria uma ação caridosa e justa com o nosso eterno reconhecimento. Quem sabe terá outros serviços de que me posso ocupar honestamente em sua casa? Sem conhecimentos em Paris, estamos em luta com os maiores obstáculos. Essas palavras, porém, embora denunciasse extrema aflição de uma filha carinhosa, não produziram efeito. Madame Paulette, com expressão algo irônica, voltou a dizer: Infelizmente, não estou em condições de atendê-la. Mas, minha menina, não será só a costura que lhe poderá valer. Há muitas mulheres da sua idade ganhando a vida em Paris com menores esforços. Enquanto Alcione, surpreendida com insinuação tão ingrata, sentia-se impossibilitada de responder, a interlocutora concluía impiedosamente: Com seus modos simples e com sua juventude, não seria difícil. Você vê que a abordagem, a mãe dela se deparou com isso há alguns anos atrás, quando saiu em busca de trabalho, vocês recordam? E na verdade ela foi em busca de um empréstimo com uma amiga da mãe, vocês lembram? O que ela pediu para elas fazerem? Arrumar trabalho. E disse assim: olha, eles gastaram muito, não é verdade? Gastaram muito, então foi. E quando Madalena voltou para casa, ela não teve coragem de contar para a mãe o que tinha realmente acontecido. Alcione sufocou as lágrimas dentro do peito e despediu-se. Atordoada com o burburinho das ruas, voltou à casa, submersa em graves cogitações. Madame Paulette fora cruel, mas cumpria colocá-la em sua posição e esquecê-la, que volta a nossa aula aqui. Ela sentiu, é natural, entendeu? Então, o que você faz com essa emoção? Porque o outro provocou em ti uma emoção. O que você faz? Olha só como Alcione reage e age em relação à emoção que ela está sentindo. Porque a mulher propôs para ela ser uma prostituta. Então ela saiu dali muito chocada. A moça foi grossa demais com ela. Então ela ficou, a vontade era falar, responder, mas ela ficou sem ação. Então agora o que fazer com essa emoção? Então ela diz: mas cumpria colocá-la em sua posição e esquecê-la. A posição é: o que a dona Paulette tem para dar é isso. Isso é dela, não é? Isso é dela.
e tocar o barco para frente, não ficar remoendo isso o dia todo. Compreendi a inutilidade de se entregar a lamentações estéreis. Não adianta eu ficar me lamentando. Bola para frente. Certo, Deus não lhe havia concedido as claridades divinas da fé para as horas tranquilas da existência. Então, ou seja, isso aqui que nós estamos aprendendo é Deus nos ensinando, é a fé. E essas informações não é para nós utilizarmos nos dias de ventura, com certeza é nos dias de amargura. Mas tudo isso que eu tenho é para usar nesse momento. Seu coração detinha o depósito sagrado, a fim de aprender a nortear-se para o mais alto, ainda que desabassem as mais violentas tempestades. Esse pensamento tranquilizou-a. Não acreditava em Jesus como Salvador distante, sim como um mestre amado, presente em espírito as lições dos discípulos entre os sofrimentos e experiências do mundo. Sentia-se em momentos de testemunho. O Senhor não a esqueceria. Da sua inesgotável bondade viriam recursos inesperados. Prosseguiria esforçando-se e estava certa de que a mão de Jesus viria em seu socorro. Isso é o quê? Fé. Então, é verdade, quando eu entro num processo de desespero muito grande, que eu acho que o mundo esqueceu, isso é a falta da fé. É a falta da fé. Agora, lembra, a fé não é Deus realizar a minha vontade, mas eu saber que Ele vai prover algo que seja para o meu bem, e não é o bem temporário, é o bem eterno. Porque às vezes o bem temporário nos faz perder uma vida eterna. A gente cai, não é chorando, a gente cai sorrindo. As quedas morais é quando nós estamos sorrindo. Entendemos? As quedas morais é quando estamos sorrindo. Engolfada em profundas meditações, então aqui ficou a dica. Foi maltratada, foi espoliada, sentiu, ficou com dor moral, se sentiu humilhada, sai dali, não adianta discutir, coloca a criatura no lugar, é uma pessoa adoecida, é uma pessoa doente. O que ela está fazendo? Ela está segurando, controlando? Não. Ela está digerindo a emoção que está nela. Primeira coisa é entender a ignorância do outro. O segundo ponto é o quê? Eu estou passando por uma provação, mas o Cristo está comigo. E se eu tenho tanta informação, é para nesse momento colocar em prática. O outro é um ser doente. É legal que ela diz, não adianta se entregar a lamentações. Não adianta. Não adianta. Lamentar, ficar se lamentando, se chicoteando, é perder tempo. Então, engolfada em profundas meditações, entrou em casa, morta de cansaço, que foi aquilo que a Mita falou. Como não tinha metrô, trem, ela não tinha nenhuma carruagem à sua disposição, ela fazia todo esse trajeto caminhando. Já fazia o exercício dela do dia. E não tinha tênis, não tinha tênis. Sapatinho duro. Tal como suceder um dia a Madalena, Alcione também tivera a necessidade de tranquilizar o espírito materno com palavras que disfarçassem as realidades amargas. De olhos esperançados, a esposa de Cirilo interrogou ansiosa: e o trabalho? Esboçando um sorriso de paz espiritual, a jovem acentuou: A oficina me admitirá por estes dias. Ela mentiu? Sim. Mentiu. É isso que nós temos que entender. Quando o Chico diz assim: é uma gota de verdade em 1 litro de amor. Então, falar a verdade para a mãe só ia trazer o quê? Inquietação. E a mãe está enferma. E quando ela falou isso, é porque ela tem a certeza que ela vai arrumar um trabalho.
Então, não é o fato de ter falado a verdade ou ter falado a mentira, mas a intenção. Agora, não vamos ser hipócritas. Hipócritas é, você traiu a confiança de alguém, aí você chega em casa, você mente. Não, mas eu não vou dizer, imagina que eu vou falar para ele. Não, isso aí é hipocrisia. Menizou. É hipocrisia. Então não é disso. A nossa querida irmã Alcione, ela não está se defendendo. Essa mentira não é para beneficiá-la em nada. Essa mentira é para beneficiar a mãe, tranquilizando. E ela tem a certeza que ela vai arrumar um emprego. Entendemos isso? A maturidade. Então não é o fato de ter falado a verdade ou ter falado a mentira, mas é a intenção. E a intenção dela não é se beneficiar de nada, e muito menos ela não tem absolutamente nada o que esconder. Ela quer apenas deixar a mãe tranquila. É uma mentira porque ela omitia não falar. Né? E ela mentiu, é uma mentira. Ela contou algo que não é verdade. Mas qual é a intenção que está por detrás de tudo isso? Entendeu? Porque a mãe já conhecia o caráter daquela criatura. Sim. Tranquilizar a mãe. Tranquilizar a mãe, exatamente. A senhora Villamil deu um suspiro de alívio e murmurou: Graças a Deus. Que me dizes de Madame Paulette? É pessoa respeitável? Pouco conversamos, mas ainda assim me pareceu pessoa muito estimável e digna. Ainda bem. exclamou a mãezinha, despreocupando-se. Meu maior receio provém de conhecer alguma coisa dos abusos parisienses. Nem todas as costureiras são criaturas dedicadas ao lar. Eu só não entendi por que ela falou isso agora, devia ter falado antes. Porque ela já ia preparada. A Alcione tomou um susto, né? Ia prevenida, ela não estava prevenida, ela não imaginou que a senhora Paulette seria. Né? Então a mãe tinha esse conhecimento, então nós percebemos que era algo comum, era um costume da época, a criatura que se passava por costureira, mas em verdade era uma cafetina. Por isso que vem aquela coisa, tá costurando pra fora. Não conhecia isso não. Não tem um ditado antigo? É um ditado antigo? A mulher está traindo, está... Era? tia. Quando o padre levou Alcione, ele não sabia também do que se tratava. Ele achou que ela era uma beata. E olha aí, exatamente. Alcione, Pode ficar tranquila, mamãe. declarou a jovem por desfazer os temores maternos. Em quaisquer circunstâncias, não esquecerei seus bons exemplos. Madalena Villamil envolveu-a num olhar de carinho imenso, no qual transparecia a mágoa de não poder locomover-se e trabalhar. Mais comovida, falou depois de longa pausa. Conheço de experiência própria o que significa pleitear umas tantas coisas nesta Paris. Antes de nasceres, minha mãe esteve de cama há longo tempo. As necessidades tornavam-se cada vez mais prementes e tive de sair à cata de recursos, com a diferença que eu rogava favores e tu pedes trabalho. Em voz pausada, entrou a relatar velhas reminiscências, pintando ao vivo o quadro das falsas amigas de Dona Margarida, quando lhe atiraram em rosto certas observações ingratas e implacáveis. Quando terminou, chorava copiosamente, mas Alcione tomou-lhe o rosto entre as mãos e beijou-a com um enternecimento, dizendo: só um pouquinho. Se eu pegar Alcione e passar 20 anos, eu disser: Alcione, conta para mim, no dia que você for pedir emprego lá da costureira, como foi, ela vai contar, esse choro não vai vir. Por quê? Porque ela resolveu isso dentro dela. Já a mãe não, o que a mãe fez? Guardou. Quando volta a reviver o assunto, volta a sentir as mesmas emoções daquele dia. Então, o que aconteceu? A Madalena ainda não perdoou as amigas da mãe.
Talvez por isso ela não tenha falado. Por que ela não falou para o Alcione da escolha do Paris? Talvez para não chamar isso para a mente dela, para voltar a recordar do que ela passou no passado. Ela não quer que a filha passe pelo mesmo. Entendi. De passar essa humilhação. E aí o que acontece? Quando ela volta a contar, ela revive toda a emoção. O que a Alcione fez? Ela não guardou mágoa em relação a Madame Paulette. Ela ali já entendeu a ignorância daquela mulher, já se colocou numa condição, estou passando por uma aprovação, e disse, eu tenho recursos para passar. Um espírito bem melhor formado do que era. Com certeza, com certeza. Por que nós pegamos, e por que está aqui esses dois exemplos? Não foi à toa que a Amanda colocou aqui. É para nos mostrar qual a conduta de quem realmente não tem, de cada espírito, de quem ainda não tem um conhecimento moral, e a conduta daquele que o tem. Nós não somos Alcione, não somos, mas muitas das informações de Alcione nós já temos. E tia, isso lembra a recomendação de Jesus, quando ele dizia para os apóstolos, quando eles não fossem recebidos numa cidade, para eles saírem e bater o pó da sandália e ir embora. Não pega para ti que isso não é teu, o teu trabalho é outro. Exatamente isso. Entendemos? Porque esse estudo aqui não é só para eu conhecer o romance, é o romance da minha vida. É pegar o exemplo desse espírito, como diz a nossa irmã Marisa, evoluído, e dizer assim, olha, quando estiver nessa situação, lembra disso aqui, é assim que faz. Afinal de contas, nós não temos que copiar, não é verdade? A mente não é o espelho da vida. A atitude de Alcione não deve ser uma sugestão para cada um de nós? Esqueçamos, mãezinha. Por que recordar coisas tristes? Deus não esquece os seus filhos. Certo que não nos faltará recurso e amparo. Breve estarei trabalhando com vencimentos que nos satisfaçam as necessidades. Além disso, Padre Damiano, logo que melhore, arranjará serviço musical para Rob na igreja. Depois a senhora melhorará e conseguiremos bordados para fazer em casa. Não é verdade que temos um mundo de boas esperanças à nossa frente? Olha aí a palavra, fé, esperança. Sem esperança ninguém vive. A enferma pareceu adquirir nova expressão de bom ânimo. Teu otimismo é contagioso, murmurou mais tranquila. No entanto, com referência ao padre Damiano, tenho triste nova a dar-te. O reverendo Amâncio esteve aqui, na tua ausência, para certificar-nos do seu estado. O médico já perdeu as esperanças, pois afirma que o velho amigo está tísico e terá poucos meses de vida. A moça ouvia os informes sem dissimular a dor que lhe causava. A genitora, porém, prosseguia em tom pesaroso. Um pormenor muito grave da situação, segundo informa o padre Amâncio, é que o nosso benfeitor não dispõe presentemente de qualquer recurso. Notei-o muito preocupado com a atual situação do virtuoso sacerdote, que, segundo alega, tem necessidade premente de efetuar certos gastos, entre os quais, por exemplo, os que decorrem da admissão de um servo, além da aquisição de vários utensílios de uso privado, já que terá que isolar-se lá mesmo no presbitério por ser portador de mal contagioso. Então o padre Malozek não pode auxiliá-lo nisso? Perguntou Alcione, compungida e aflita. Notei-o pouco disposto a fazê-lo. E que lhe disse a senhora? Fiz ver-lhe que nossas necessidades também eram duras, nesses 6 meses sem trabalho, mas ainda assim que esta casinha está à disposição do enfermo. Minha declaração desconcertou-lhe tanto o espírito prático, todavia tenho preocupações muito justas. Providenciaremos para obter o dinheiro, anunciou a moça resoluta. O nome dela era Alcione Fé e Esperança.
Ela não está com tostão, não conseguiu emprego, a mulher mandou ela se prostituir, ela, vamos conseguir um emprego, vamos conseguir o dinheiro. Como? Perguntou Madalena, assaz, né, muito impressionada. Se precisamos no mínimo de 200 a 300 francos para atender as despesas de instalação do doente em pequeno pavilhão separado? Estou certa de que não nos faltará a soma precisa. Confirmou a jovem. Amanhã cedo irei encorajá-lo e tratar do assunto. Com os nossos sofrimentos atuais, Acrescentou Madalena. creio que fica liquidado o projeto de viagem à América. Não diga tal, mamãe. Nas noites mais escuras, a esperança é um raio mais forte. Ela é muito otimista. A palestra continuou entre motivo de mútuas consolações. Na manhã seguinte, apesar de muito preocupada com o insucesso da véspera, a jovem chegava ao quarto do enfermo antes das 9 horas. Então ela já deu banho na mãe, já arrumou a mãe, já limpou, já fez tudo, já deu a caminhada dela e 9 horas ela está lá. Que horas ela acordou? Que horas ela acordou, né? E apesar de toda a esperança, de toda essa fé, ela tinha preocupação. Ela guardou só para ela. Para que trazer essa preocupação para a mãe adoecida? Não se avistava com um amigo havia 3 dias. Encontrou muito desfigurado, excessivamente pálido, olhos encovados. E você viu que a Madalena disse: a nossa casa está à disposição dele. E o sacerdote ficou meio sem jeito, porque a doença era contagiosa. Então disse: não, tudo tem que ser separado, tem que ter uma pessoa para cuidar dele, ninguém quer pegar a doença. E ela disse assim: mas eu sou amiga dele, pode trazer para cá. Encontrou muito desfigurado, excessivamente pálido, olhos encovados. Empurrou de mansinho a porta entreaberta, a fim de surpreendê-lo. Reparou-lhe na fisionomia cansada e deteve-se na observação detalhada de suas características. Com efeito, piorara muito. As mãos a reterem volumoso livro, cujas páginas lia atentamente. Pareciam de cera. A respiração revelava-se algo acelerada. Alcione reprimiu a própria amargura, dominou a emoção e exclamou sorridente: Lendo a Bíblia? Damiano fez um gesto de grande alegria, saudando-a com ternura. Ela o abraçou. Lembra que ele está com uma doença, segundo o padre? Ela o abraçou e, arrebatando o livro, procurou ver que meditações o preocupava no momento. Eram as exortações do Eclesiastes. Abre aspas. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Eclesiástico 3, de 1 e 2, tá? Discordo. Murmurou solícita. Que o Senhor, adoentado como se encontra, esteja a ler estas coisas tristes. O sacerdote esboçou um sorriso, algo desalentado, informando: a tua mãe, Alcione, talvez não tivesse coragem de falar com esta franqueza sobre o meu caso. Ela é demasiado sensível e já tem sofrido muito. Não seria razoável aumentar-lhe as amarguras. Eis porque preciso desabafar contigo, não obstante a tua mocidade. Já sei que este meu mal é incurável e não posso deixar de concluir que, para mim, vem perto a hora da partida. Estejamos, pois, fortalecidos em Jesus, porque, como nos diz a Bíblia, a carne é também um vento que passa e nós somos filhos da eternidade.
A moça escutava-o comovida, olhos marejados de pranto. Desde a infância, habituara-se a encontrar naquela afeição os melhores estímulos de coragem para as lutas da vida. Estimava-o, qual se fora seu pai. Instintivamente lembrou-se do tempo das vigorosas pregações evangélicas em Ávila. Ninguém diria que aquele homem robusto, insinuante e sugestivo pela sua palavra franca, chegaria àquele estado de miséria orgânica. Seus olhos lúcidos denunciavam o desassombro e a serenidade de todos os dias. Mas a expressão geral evidenciava enorme astenia. Astenia, perda ou diminuição da força física. Quis responder, consolá-lo com palavras animadoras, mas nada lhe ocorreu. É interessante porque é Emmanuel contando sobre a própria vida, né? Porque esse momento era uma das encarnações de Emmanuel. Imagina a emoção que ele volta a sentir nesse momento, né? Quis responder, consolá-lo com palavras animadoras, mas nada lhe ocorreu. Forte contrição da garganta lhe embargava a voz. A franqueza do velho sacerdote desarmara-lhe o espírito carinhoso. Impossível ensaiar palavras que iludissem a gravidade da situação, quando o próprio Damiano se sentia tranquilo e conformado. Percebendo-lhe o embaraço, o religioso continuou: Não falemos de mim, Alcilde. Conta-me antes o resultado da diligência de ontem. Conseguiste trabalho? A pobre menina fez um gesto triste e sentiu-se no dever de falar francamente ao grande amigo da sua infância. Quando terminou a exposição amarga, o sacerdote comentou: Imagino como terás sofrido nesse contato direto com a expulsícia. Que seria baixeza, sordidez, né? Com a expulsícia humana. Entretanto, não sofras por isso. Agradece a Deus o te haver revelado Madame Paulette, tal qual é, antes de assumires qualquer compromisso. Pois quando nos comprometemos com o mal, ainda que inocentemente, aliciamos grandes dificuldades por nos libertarmos dos seus odiosos laços. No teu caso, pois, devemos estimar a esmola de uma santa lição. É que, às vezes, naquilo que denominamos maldade e ingratidão do mundo, pode existir um socorro divino em nossa própria defesa. Isso aqui daria uma palestra, esse parágrafo. A fala do Emmanuel, a fala de Padre Damiano. Olha lá, vamos aqui. Ele, em nenhum momento, ele já inicia dizendo: imagina a dor que você sentiu. No contato direto com essa, como ele coloca, com a sordidez humana, que dói. Entretanto, não sofra por isso. Aí ele veio e enxergou um ponto ao qual ainda não tinha enxergado. Agradece a Deus, porque a madame se apresentou logo como é no início. Porque ela poderia ter contratado Alcione e depois, que é o que ele continua aqui falando, quando ele diz assim, ó, agradeça a Deus te haver revelado Madame Paulette, tal qual é, antes de assumires qualquer compromisso. Pois quando nos comprometemos com o mal, anuir com o mal, olha só, tu tá vendo? É fantástico. Pois quando nos comprometemos com o mal, ainda que inocentemente, aliciamos grandes dificuldades por nos libertarmos dos seus odiosos laços. E nós percebemos isso. Às vezes uma criatura
se envolve com o mal por pura realmente inocência. E para se desfazer e sair disso, uma vez que ele já conhece, que ele já se comprometeu, ele sofre bastante. No teu caso, pois, devemos estimar a esmola de uma santa lição. É que, às vezes, naquilo que denominamos maldade e ingratidão do mundo, pode existir um socorro divino em nossa própria defesa, que foi o que nós falamos. Quase sempre nós caímos quando estamos sorrindo. E, às vezes, aquilo que aparece ser um mal, quase sempre é um grande bem. É esse entendimento que quando a vida nos dá um não, eu tenho que a primeira coisa, o que eu tenho que aprender com isso? E com certeza esse não é o não que o Pai me dá, porque Ele quer o melhor para mim. Entendemos? A jovem enxugou as lágrimas e sorriu, concordando. Algum comentário? Meus irmãos, deu para entender a experiência de Alcione hoje? Então já sabemos que ela está em Paris, atrás de emprego, continua desempregada. Ela é a metade do Brasil. Continuamos desempregada. Muitas dificuldades, mas o lema da nossa amiga é fé e esperança sempre, não é verdade? A nossa oração final de agradecimento será a música, e já agradecemos ao nosso Senhor Jesus, agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes pela paciência para com cada um de nós, e que possamos preparar a alma para ouvir a música, para orar. Senhor, dentro de tantas vidas, busquei os teus olhos de sol, seguindo por trilhas perdidas, de estrada sem pouso, sem paz. Meus pés eu rasguei nos espinhos, meus olhos perdi sem te ver. Perguntando aos mares e aos ventos se não te acharia jamais. Andei nas estrelas no abismo, buscando os teus olhos em vão, e fui te encontrar, meu amigo, no fundo de meu coração. Senhor, dentro de tantas vidas, busquei os teus olhos de sol, seguindo por trilhas perdidas, de estradas sem pouso, sem paz. Meus pés eu rasguei nos espinhos, meus olhos perdi sem te ver. Perguntando aos mares e aos ventos se não te acharia jamais. Andei nas estrelas no abismo, buscando os teus olhos em vão, e fui te encontrar, meu amigo, no fundo de meu coração. Andei nas estrelas no abismo, buscando os teus olhos em vão, e fui te encontrar, meu amigo, no fundo de meu coração.